Nunca imaginei que meu próprio pai diria aquilo em voz alta, ainda mais na frente de todos que importavam. Meu nome é Gretchen. Tenho 29 anos. Estava em um salão comunitário, cercada de parentes, quando tudo mudou. A reunião parecia rotina, rostos conhecidos, conversas educadas, nada que exigisse atenção. Eu aprendi a ficar em silêncio nesses momentos. A manter a postura. A ouvir sem reagir. Mas naquela noite, o silêncio não me protegeu. Ele levantou a voz sem hesitar. Forte o suficiente para calar conversas próximas, para fazer todos se virarem. Não diminuiu o tom. Não suavizou as palavras. Olhou para mim e disse: Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Não era opinião. Não era frustração. Era um julgamento final, pronunciado em voz alta. Não discuti. Não pedi para ele parar. Não me expliquei. Olhei para ele e respondi: Talvez você esteja certo. Disse com calma. Sem sarcasmo. Sem emoção. Qualquer reação mais forte teria dado a ele o controle do momento. Peguei minhas chaves e saí. Não esperei reações. Nem desculpas. Nem olhares chocados. Saí, entrei no carro e dirigi sem olhar para trás. O barulho ficou para trás, onde deveria estar. Horas depois, ainda tentando controlar a respiração, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de um parente que ficou. Palavras curtas, cautelosas, quase hesitantes. Você sabe o que ele fez depois que você saiu? Antes daquela noite, aprendi a viver com certas regras dentro da minha família. Meu pai acreditava que ordem valia mais que conforto. Ele definia certo e errado para se manter no controle. Seus achismos eram decisões finais. Questioná-los só piorava tudo. Aprendi cedo, ser agradável era mais seguro que ser honesta. Mesmo que a honestidade custasse menos do que o silêncio a longo prazo. Nada que eu fizesse era escandaloso. Mas tudo parecia insuficiente. Sempre faltava aprovação. O problema nunca era um erro específico. Era a sensação de que eu precisava ser constantemente corrigida. Se falasse demais, era difícil. Se ficasse em silêncio, não tinha iniciativa. Sempre havia algo errado. Sempre uma razão para me lembrar que eu não chegava lá. Minha mãe era mais discreta. Preferia calma a confronto, mesmo que isso custasse aos outros. Baixava os olhos nas conversas tensas, oferecia gestos pequenos em vez de proteção. Seu silêncio não era alto, mas era constante. Com o tempo, virou mais uma regra que aprendi a não desafiar. Meu irmão Daniel se encaixava perfeitamente no espaço que meu pai mais valorizava. Ele sabia quando falar, quando concordar, quando se alinhar às expectativas. Sua posição na família nunca precisava ser anunciada. Existia por si só. Decisões do dia a dia deixavam claro quem tinha voz que importava. Eu percebia a diferença sem precisar que me explicassem. Aprendi a contornar, não a enfrentar. A reunião daquela noite foi planejada semanas antes. Parecia simples e necessária. O objetivo era unir parentes, reforçar laços, mostrar que tudo funcionava como deveria. Eu precisava estar lá. Não porque minha presença importava, mas porque minha ausência levantaria perguntas que ninguém queria responder. Recusar não era uma opção. Fui porque evitar conflito era instinto. Porque pensei que, como sempre, tudo passaria. Eu sabia me manter calma, responder com educação, ficar pequeno o suficiente para não chamar atenção. O que eu não esperava era a mudança de tom. Quando a crítica deixou de ser implícita e virou algo declarado em voz alta. O padrão era óbvio olhando para trás. Não era sobre um comentário ou uma noite. Eram anos de julgamentos silenciosos que finalmente ganharam voz pública. Eu já tinha sido corrigida em privado muitas vezes. O novo era apenas o público. As palavras eram familiares, o cenário, não. Essa era a diferença que importava. Ser diminuída em portas fechadas ensina resistência. Ser diminuída na frente dos outros muda tudo. Transforma um desequilíbrio privado em algo compartilhado. Algo que não pertence mais apenas aos envolvidos.
O que aconteceu naquela noite não surgiu do nada, mas cruzou uma linha sem volta, pronto ou não para alguém admitir. Horas depois que saí, meu telefone acendeu com uma mensagem inesperada. Era da tia Lorraine. O tom era cuidadoso, diferente de tudo até então. Ela não perguntou como eu estava ou se cheguei bem em casa. Ela disse que eu precisava saber algo antes de ouvir de outra pessoa. Fiquei olhando para a tela por um longo momento. Sabia que o que viesse não tornaria a noite mais fácil. Lorraine explicou: depois que saí, meu pai não me seguiu. Não tentou acalmar a situação. Ficou para trás, conversou em particular com os responsáveis pelo salão comunitário. Esperou o momento certo, quando sua voz soaria racional, não emocional. Segundo ela, ele enquadrou a conversa como preocupação, não raiva. Isso tornou tudo mais eficaz. Pediu que registrassem o que chamou de incidente comigo. Não falou em desentendimento familiar ou mal-entendido. Descreveu como uma perturbação que precisava ser documentada para referência futura. Lorraine disse que ele cuidou das palavras, evitando algo pessoal, mas deixando claro seu ponto. Disse que eu tinha ficado agitada, imprevisível. Ele disse que meu comportamento era inadequado para um espaço comunitário compartilhado. Não apontou um momento isolado, mas sugeriu que havia problemas contínuos. Não levantou a voz. Não exagerou a cena. Falou do meu caráter, insinuando instabilidade, sem dizer a palavra. O efeito foi pior que uma acusação dramática. Soou calmo, deliberado, responsável. Não percebi até Lorraine explicar como suas palavras foram aceitas facilmente. Os organizadores ouviram, assentiram e anotaram tudo. Confiaram nele porque ele estava na comunidade há anos. Sabia se apresentar como alguém que zelava pelo bem maior. Ninguém pediu minha versão. Ninguém questionou se sua narrativa correspondia à realidade. No fim da conversa, meu nome foi incluído em um relatório interno. Não era visível, nem dramático. Apenas um registro que me seguiria silenciosamente. Lorraine disse que parecia documentação de rotina, para garantir que futuras reuniões fossem seguras e organizadas. Ao ouvir isso, meu estômago se contraiu de um jeito que não era vergonha nem raiva. Mais tarde, quando chequei meu e-mail, a consequência ficou clara. Um programa comunitário que eu acompanhava informalmente enviou uma mensagem curta: minha participação estava suspensa. Sem explicação detalhada, apenas uma referência vaga a preocupações recentes. O texto era educado, quase apologético. Difícil de contestar. Não era uma rejeição, mas uma pausa com consequências. Sozinha com aquela informação, finalmente entendi. Não era uma reação emocional por ter sido desafiada em público. Era um movimento calculado para reafirmar controle depois que o público saiu. Meu pai não o atacou por raiva. Esperou até poder moldar a narrativa em silêncio, sabendo que isso causaria mais dano do que confronto. O que mais me assustou foi o quão familiar o padrão parecia. Era a mesma abordagem que ele usava dentro de casa há anos, só que agora em escala maior. Diferente, envolvia instituições, registros, oportunidades que iam além da família. Não se tratava apenas de como eu era tratada em casa. Não respondi a Lorraine de imediato. Precisava digerir que aquilo tinha sido planejado, não improvisado. Entender isso mudou como vi tudo que se seguiu. Significava que o que viesse depois também não seria acidental. Pouco depois, as consequências começaram a aparecer. 2 dias depois, parei de reagir e passei a observar o que vinha sendo ignorado por anos. Revirei conversas, mensagens, momentos que antes eu descartava como desconfortáveis, mas inofensivos. Não eram incidentes isolados, mas um padrão familiar impossível de ignorar. Meu pai sempre se apresentou como protetor da ordem. Mas o jeito que ele aplicava essa ordem sempre o beneficiava. Quando alguém questionava sua autoridade, a resposta raramente era direta. As consequências surgiam depois, mascaradas como problemas separados. Quanto mais eu analisava, mais claro ficava que eu não era a primeira vítima. Lorraine me contou detalhes que eu nunca soubera, falando com cuidado, testando até onde eu estava pronta para ouvir. Ele sempre levantava preocupações em segredo, com calma e tom medido. Nunca acusava diretamente. Nunca confrontava de forma questionável.
Ele documentava, relatava, sugeria padrões que os outros aceitavam sem pensar. Lorraine disse que, nesses casos, as pessoas ficavam confusas, não irritadas. Oportunidades desapareciam, convites paravam de chegar, explicações permaneciam vagas. Elas achavam que o problema era seu próprio comportamento, sem perceber que a narrativa já estava moldada antes mesmo de saber de qualquer discussão. Isso mudou algo em mim? Colocou minha experiência dentro de um quadro maior, que ia muito além da dinâmica familiar. Quando a história começou a circular entre parentes, as reações foram silenciosas, não confrontacionais. Alguns demonstraram preocupação sem oferecer ajuda. Outros se afastaram, fingindo neutralidade. Conversas ficaram curtas, respostas lentas, convites seletivos. Não era hostilidade aberta, mas também não era lealdade. A família não se dividiu claramente. Ninguém me defendeu abertamente. O silêncio pesava mais que oposição direta. O que mais me surpreendeu foi a rapidez com que o foco deixou de ser o que meu pai fez. Passou a ser como eu deveria lidar com isso. Fui aconselhada a ter paciência, esperar as coisas se acalmarem, evitar escalar a situação. A mensagem subentendida era clara: preservar a estrutura existente importava mais que questionar seu funcionamento. Meu desconforto foi tratado como efeito colateral, não como problema a ser resolvido. Escutando essas respostas, ficou evidente. Isso nunca foi apenas sobre um pai e uma filha em conflito. Era sobre quem controlava a história e quem absorvia as consequências. Meu pai não precisava de concordância para manter o poder. Ele precisava de obediência. E a família aprendeu que a obediência mantinha tudo previsível. Desafiar essa ordem ameaçava a estabilidade. E isso deixava as pessoas desconfortáveis o suficiente para desviar o olhar. Entender isso mudou tudo. Não se tratava de mal-entendidos ou sentimentos feridos que uma conversa resolveria. Era um sistema construído em torno da autoridade, que desencorajava a responsabilidade. Quando percebi esse peso emocional, parei de me perguntar o que poderia ter feito diferente. Comecei a me perguntar por que os mesmos padrões continuavam sem controle. Não trouxe alívio. Trouxe clareza. Explicou por que ninguém interveio. Porque meu pai se sentia confiante agindo daquele jeito. O poder funciona melhor quando parece razoável. O controle dele estava disfarçado de responsabilidade por tanto tempo que poucos questionavam. Ver a estrutura claramente me forçou a aceitar. O problema era maior que uma noite, maior que um comentário. Uma semana depois, parei de evitar o inevitável. Decidi enfrentá-lo diretamente. Pedi para encontrá-lo pessoalmente. Não para discutir, mas para ouvir dele, sem intermediários, sem versões suavizadas. Sentamos. Falei cuidadosamente, escolhendo palavras que não deixassem espaço para desvio. Disse que sabia que ele contatou os organizadores e me descreveu de forma a prejudicar minha reputação. Perguntei por que achava isso justificável. Esperei uma resposta que assumisse responsabilidade. Ele não hesitou. Recostou-se e descartou a situação como algo que eu havia entendido errado. Disse que eu interpretava demais, que minhas reações sempre foram exageradas, que minha sensibilidade criava problemas onde não existiam. Segundo ele, nada do que fez foi prejudicial. Se houveram consequências, era apenas como os outros percebiam meu comportamento. O tom dele permaneceu calmo, quase tranquilizador, como se apenas reinterpretar os eventos fosse suficiente para encerrar a conversa. Rebati. Expliquei que alegações documentadas não existem no vácuo. Rotular alguém como instável tem consequências reais. Ele me interrompeu. Insistiu que suas intenções eram protetoras, não punitivas. Disse que estava prevenindo problemas, mantendo padrões, não me atacando pessoalmente. Enquanto ouvia, percebi o quanto essa narrativa era ensaiada. Polida por anos de repetição, sem nunca ser contestada. Antes que eu pudesse responder mais, Daniel interveio. Disse que eu estava piorando a situação, recusando-me a deixar pra lá. Que assuntos de família deviam permanecer privados. Continuar a conversa só envergonharia todos os envolvidos. Me aconselhou a ficar quieta, a pensar nas aparências, a lembrar que reputações, uma vez manchadas, são difíceis de reparar. A preocupação deles não era com o que havia acontecido.
Era com a aparência, com o que os outros pensariam se o conflito continuasse. Naquele momento, tudo ficou claro. Qualquer tentativa minha de me explicar era redirecionada para preservar a imagem de unidade. Responsabilidade era tratada como problema. Silêncio era louvado como maturidade. Agora eu via como a estrutura funcionava, não pela força, mas pela pressão sutil para obedecer. Dizer a verdade era egoísmo. Suportar o dano era responsabilidade. Eu disse a eles que estava cansada de tentar ser compreendida em um sistema que só funcionava com meu silêncio. Continuar participando significava aceitar uma versão de mim que eu não reconhecia. Uma versão definida pelo conforto dos outros, não pela minha realidade. Minhas palavras não levantaram vozes. Não provocaram escândalo. Ainda assim, o clima ficou tenso. Eu havia parado de negociar. Meu pai me avisou que me afastar me isolaria. Famílias não funcionam assim. Distância traz arrependimento, disse ele. Daniel concordou, dizendo que sair seria dramático e desnecessário. Nenhum dos dois perguntou o que eu precisava. Nenhum reconheceu o que me foi tirado. A preocupação deles era estabilidade, não justiça. Eu ouvi, sem interromper, e deixei minha decisão clara. Disse que me afastaria de reuniões familiares, eventos e obrigações informais. Expliquei que não era punição ou vingança, mas um limite que precisava para me proteger. Não iria mais a lugares onde minha presença exigisse silêncio ou apagamento de mim mesma. A reação foi contida, não explosiva. Meu pai disse que eu exagerava de novo. Daniel balançou a cabeça, desapontado. Não houve tentativa de compromisso ou de entender meu ponto de vista. A ausência falou mais que palavras. Essa estrutura não cede. Não escuta. Sair daquela conversa pesou mais que sair do salão dias antes. Mas também foi definitivo. Não esperava mais reconhecimento ou reparo. Ficar significaria continuar um papel que já havia superado. Sair significava incerteza, mas também verdade. Pela primeira vez, minha decisão não era moldada pelo medo. Era moldada pela clareza do que eu não estava mais disposta a aceitar. Logo depois, as consequências começaram a se espalhar além da família. Chegaram a espaços onde meu sobrenome sempre fora neutro, até que deixou de ser. No começo, a mudança foi sutil. Conversas no trabalho mudaram de tom, sem explicação. Convites pararam de chegar. Pessoas que antes falavam abertamente comigo passaram a medir palavras. Não fui confrontada diretamente. Mas percebi que algo havia sido colocado entre mim e a comunidade que levei anos construindo. A versão de mim que circulava não era mais baseada nas minhas ações. Era uma história que eu não tinha acesso. Nem controle. Aprendi por comentários indiretos que preocupações sobre meu comportamento foram levantadas. Eram advertências silenciosas, nunca acusações diretas. Disseram que eu era imprevisível, difícil de trabalhar, emocionalmente instável. Tudo de forma vaga, propositalmente. Nenhum incidente específico foi citado, tornando o dano mais difícil de lidar. Quando a reputação é questionada sem detalhes, negar parece defensivo, mesmo que seja verdade. Isso começou a afetar minha posição profissional. Uma oportunidade comunitária que eu vinha preparando foi pausada sem explicação. Recebi apenas uma mensagem educada, dizendo que as circunstâncias haviam mudado. Disseram que era temporário, mas sem prazo definido. As palavras sugeriam cautela, não rejeição. Mas apenas cautela foi suficiente para interromper um progresso que eu não conseguiria recuperar facilmente. Entendi então que o impacto não era acidental. O silêncio estava sendo usado contra mim. Colleen, minha melhor amiga, percebeu a mudança antes de eu explicar. Não pressionou por detalhes. Não me incentivou a confrontar. Simplesmente ouviu enquanto eu falava, permitindo que eu terminasse sem interrupções ou minimizações. Sua presença me manteve firme em um período em que comecei a duvidar das minhas próprias percepções. E isso foi mais destabilizador do que as consequências externas. Apesar da pressão crescente, escolhi não reagir publicamente. Não fiz declarações. Não me defendi online. Não tentei corrigir a narrativa que circulava informalmente.
Entendi que qualquer coisa que eu dissesse seria filtrada pela mesma lente que já me rotulava como problema. Ficar em silêncio não era admitir culpa. Era recusar-me a atuar para um sistema que premiava a obediência, não verdade. O que não esperava era como esse silêncio começou a mudar a história. Sem minha reação, a atenção lentamente voltou à fonte. Começaram a surgir perguntas na comunidade. Por que preocupações foram levantadas sem provas? Por que canais oficiais foram usados para algo pessoal? Algumas pessoas começaram a questionar quantas vezes avisos semelhantes tinham sido registrados e contra quem. Descobri que meu pai não era a primeira vez que intervinha em assuntos comunitários sob o pretexto de preocupação. Outros já tinham passado por situações parecidas anos antes, embora nenhuma tivesse sido tão visível quanto a minha. O padrão era silencioso, mas consistente. Baseava-se em autoridade, não em responsabilidade. Desta vez, minha falta de reação deixou espaço para questionamento, não distração. Eventualmente, os organizadores que haviam pausado minha oportunidade entraram em contato novamente. Desta vez, fizeram perguntas em vez de impor decisões. Queriam clareza sobre a documentação da reclamação original. Procuravam contexto que antes havia sido considerado desnecessário. A ausência de comprovação tornou-se difícil de ignorar. A credibilidade do relatório começou a enfraquecer. Não fui restaurada da noite para o dia. O dano não desapareceu completamente. Confiança não volta sob comando, especialmente quando a dúvida foi introduzida de propósito. Ainda assim, a narrativa que antes circulava livremente encontrou resistência. A autoridade por trás dela não passou mais despercebida. Percebi que, embora o silêncio tenha me custado no curto prazo, ele também me impediu de reforçar uma história que nunca foi minha. Ao escolher não me engajar, retirei-me do papel que esperavam que eu desempenhasse. As consequências eram reais, mas deixaram de ser unilaterais. Pela primeira vez, a influência de meu pai estava sendo questionada. Não por mim, mas pelas próprias estruturas que ele usava para controlar a narrativa. Semanas depois, a mudança lenta e sutil tornou-se impossível de ignorar. O que começou como perguntas discretas na comunidade virou revisões formais de decisões passadas que meu pai havia influenciado ao longo dos anos. Pessoas começaram a revisar registros antigos, atas de reuniões e relatórios informais que antes eram aceitos sem hesitação. Padrões surgiram que ninguém queria nomear antes. Reclamações disfarçadas de preocupação. Avisos sem provas. Autoridade substituindo justiça, disfarçada de responsabilidade. O papel do meu pai na comunidade mudou quase da noite para o dia. Convites pararam de chegar. Suas opiniões não eram mais finais. Em reuniões, suas palavras eram registradas, não aceitas sem questionamento. O respeito que ele comandava com confiança começou a se desgastar. Substituído por distância educada e palavras medidas. Ninguém o confrontou diretamente, mas o silêncio ao redor dele era diferente do silêncio que me cercava. Agora carregava dúvida, não desprezo. A família não podia mais protegê-lo. Durante anos, a lealdade interna funcionou como um amortecedor, escondendo suas ações antes que chegassem à superfície. Agora, esse amortecedor se rompeu. Parentes que antes desviavam perguntas começaram a se afastar. Alguns evitaram o assunto por completo. Outros admitiram que não queriam se envolver. O acordo silencioso de proteger aparências não existia mais, especialmente com olhos externos observando. Daniel percebeu a mudança antes do meu pai. A posição dele sempre dependia de se alinhar ao lado certo da autoridade. Mas aquele lado não era mais estável. Conversas que antes eram confiantes tornaram-se cautelosas. Ele parou de falar pela família em espaços públicos. Quando falava, cada palavra era medida, como testando o chão sob seus pés. A confiança que antes usava como armadura agora parecia algo que ele temia perder. Eu observei tudo sem intervir. Não apresentei documentos. Não busquei responsabilidade. Não corrigi narrativas nem apontei contradições. Os sistemas que meu pai dependia faziam o trabalho sozinhos. Quando a autoridade se baseia no controle e não na confiança, ela não precisa de oposição para ruir. Basta atenção. Em casa, a dinâmica também mudou. Conversas sobre expectativas e obediência ficaram curtas e tensas.
Meu pai primeiro disse que era mal-entendido, depois exagero. Quando essas explicações falharam, culpou pressão externa e pessoas sem contexto. Nada disso mudou o resultado. Influência depende de credibilidade. Credibilidade não sobrevive a escrutínio repetido. Daniel se aproximou de mim uma vez nesse período. Falou com cuidado como nunca antes. Não pediu desculpas. Não reconheceu diretamente o que aconteceu comigo. Perguntou se eu planejava me envolver, como se meu silêncio tivesse se tornado fonte de incerteza. Disse a verdade. Não tinha intenção de voltar a uma estrutura que já me mostrará como funcionava. Meu papel tinha acabado. Essa resposta o perturbou mais que qualquer raiva. Sem minha participação, não havia equilíbrio familiar para voltar. A hierarquia dependia de alguém absorver pressão silenciosamente. Quando isso parou, todos tiveram que se ajustar. Para então, eu já preparava minha decisão final. Não foi repentina. Não foi emocional. Foi prática. Revisei o que manter contato exigiria e o que isso custaria. Comparei com a vida que estava construindo, sem correções constantes, justificativas ou silêncio forçado. O contraste era claro. As consequências na comunidade continuaram sem minha participação. Meu pai perdeu a autoridade informal, depois os papéis formais. Comitês se reorganizaram. Responsabilidades foram redistribuídas. O nome dele não tinha mais peso por padrão. Nada disso foi apresentado como punição. Era procedimento, impossível de contestar sem expor os padrões sob revisão. Não senti satisfação ao ver isso. Senti clareza. O dano feito a mim nunca foi pessoal, como eu acreditava. Era estrutural. Quando a estrutura foi questionada, tudo o que estava sobre ela enfraqueceu. Quando terminei de planejar meus próximos passos, o resultado era inevitável. A distância que criei não era mais temporária. Era necessária. Não saí com raiva. Não esperava um fechamento que nunca viria. Escolhi um futuro em que meu valor não fosse negociado dentro do sistema de outra pessoa. As consequências voltaram para a fonte, não porque eu as empurrei, mas porque me afastei e deixei que seguissem sozinhas. 3 meses depois, a distância entre minha vida antiga e a atual parecia permanente. As consequências, antes abstratas, tornaram-se concretas. Meu pai não tinha mais a autoridade informal de antes. Convites pararam de chegar. Sua opinião não era mais atalho para acordo. Pessoas que antes o defendiam agora evitavam falar por ele. Quem o apoiou abertamente também sofreu consequências silenciosas. Perderam influência e credibilidade enquanto a estrutura que sustentava lentamente desmoronava. Ninguém chamava aquilo de punição. Mas a mudança era inegável e irreversível. Para mim, a vida encontrou um novo ritmo. Não girava mais em torno de antecipação ou autocorreção. Construí rotinas sem pensar em como seriam interpretadas pelas expectativas da família. Meu trabalho ficou mais focado, sem a ansiedade da reputação filtrando minhas ações. As relações sociais ficaram mais leves, sem precisar explicar ausências ou justificar limites. O espaço que criei trouxe clareza. E essa clareza se tornou a base de tudo que veio depois. Decidir cortar os laços completamente não veio da raiva. Não foi para provar nada. Veio de entender padrões com distância suficiente para vê-los claramente. Reconciliar significaria voltar a uma dinâmica onde meu valor era negociável. Onde silêncio era visto como obediência. Onde responsabilidade sempre era desviada. Escolhi não dar outra chance para o ciclo se repetir. Não houve discussões finais. Não houve saídas dramáticas. Pare de responder. Pare de participar. Pare de explicar. A separação foi silenciosa, mas firme. Sem minha presença, a narrativa da família lutava para se manter. Tentativas de me trazer de volta foram indiretas e inconsistentes, sempre disfarçadas de preocupação, nunca de responsabilidade. Eu não me envolvi. A distância não era mais uma reação. Era uma decisão baseada em autoestima. Com o tempo, a ausência se normalizou. A pressão para voltar desapareceu. As pessoas se ajustaram à realidade, eu não estava mais disponível para estabilizar tensões ou absorver desconforto.
O que mais me surpreendeu foi perceber como era fácil manter esse limite uma vez estabelecido. O medo que antes acompanhava o afastamento desapareceu. Minha vida se encheu de propósito, não de defesa. Aprendi que a paz não exige negociação constante quando o custo da negociação é a dignidade. Meu valor não depende mais do reconhecimento de quem se recusa a enxergá-lo. A família não dá a ninguém o direito de diminuir seu valor ou reescrever sua realidade. Respeito não se conquista por resistência. Lealdade não se prova com silêncio. Às vezes, o autocuidado começa ao sair de espaços que exigem que você se encolha para caber. Sair não é fraqueza quando ficar exige que você abandone quem você é. Escolher a si mesmo pode ser a resposta mais honesta a anos de controle e desprezo. Obrigado por acompanhar esta história até o fim. Seu tempo e atenção significam mais do que você imagina. Se alguma parte desta jornada ressoou com você, compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários. Perspectivas diferentes importam, e sua voz pode ajudar alguém a se sentir menos sozinho em sua decisão.